quem também está à procura de um vice é justamente Flávio Bolsonaro. Bruno Pinheiro agora chegando aqui com a gente. Quem o Partido Liberal está, hein, Bruno, tentando convencer agora para formar essa chapa à presidência da República? O relógio está correndo, meu caro Bruno. Bem-vindo. O tic-tac do relógio, né, Tiago? Ótima noite a você, a quem nos acompanha. Agora a ex-ministra e senadora Tereza Cristina, do PP. Com quem eu conversei hoje na parte da manhã, ouvi que os aliados de Flávio, o núcleo duro da campanha, gente envolvida nessa articulação, vai tentar conversar com a Tereza Cristina nas próximas horas para fazer o convite novamente para que ela possa integrar, então, a campanha de Flávio Bolsonaro e ser uma composição como vice. Ao entendimento que ela possa somar muito pelo fato do relacionamento histórico com o setor do agronegócio e também pelo fato de ser mulher, que é algo que está 100% certo que a vice será uma mulher para Flávio Bolsonaro, que possa ter o mesmo discurso, a mesma ideologia e repetir as ideias de Flávio. Agora, de um outro lado, um grupo de empresários, também com quem eu conversei, está tentando fazer com que a Tereza Cristina possa ser a candidata à presidência da República e não uma vice, para ser uma opção a Flávio Bolsonaro. Eu cheguei a ouvir que antigamente esse mesmo grupo de empresários e de produtores rurais tinham energia e virtude para defender Jair Bolsonaro quando tinha alguns erros, equívocos dentro do governo. Agora não mais, eles não conseguem mais defender Flávio Bolsonaro, não querem entrar nessa discussão para a disputa eleitoral e sim colocar o nome como seja uma opção a Flávio, que seria a Tereza Cristina. Em uma dessas conversas, a senadora até estava no mesmo grupo de WhatsApp onde teve essa reação. E o que eu ouvi foi justamente que ela não tem feito nenhum tipo de comentário, não tem reagido, é um movimento totalmente externo. Setor do agronegócio, do biodiesel, setor da produção de milho também são nomes que representam uma grande ala do agronegócio, que tem uma voz ativa e que tem feito essa defesa. Diante desse movimento, integrantes da campanha de Flávio vão tentar conversar novamente com a Tereza Cristina para fazer o convite. Nesse movimento todo, Ciro Nogueira tem ficado em silêncio. O que eu ouvi é que ele só vai se articular ou se manifestar em relação de lançar o nome à presidência da República se ficar comprovado a viabilidade do nome de Tereza Cristina, o que até aqui não tem nenhuma confirmação. A ver, até o dia 5 à meia-noite, tem muita água, acontece que essa água está indo a conta-gotas, né, Tiago? Pois é, meu caro Bruno Pinheiro. Até daqui a pouquinho você volta na programação com os bastidores da política, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Mas a senadora Tereza Cristina assediada nesse caso, hein, Dora? Ela é a noiva mais cobiçada, porque Tereza Cristina realmente é uma senadora que tem uma excelente postura, uma pessoa que tem trânsito em várias correntes, não é uma pessoa radical, é uma pessoa preparada. Por isso mesmo, ela, na vontade dela, sabe-se lá, de repente, né, é realmente concorrer de novo ao Senado, porque o mandato dela está acabando agora, para concorrer à presidência do Senado. Esse é o desejo da Tereza Cristina. Agora, e eu aqui, particularmente, acho até vice pouco para Tereza Cristina, porque essa discussão de vice que a gente vê aí, vice para lá, vice para cá, como se tivesse uma importância capital. E se a gente for examinar candidaturas a candidatura à presidência da redemocratização para cá, importância mesmo teve no Lula, quando atraiu o Zé Alencar em 2002 e 2006, e depois quando ele atrai o Alckmin em 2022. Para quê? Justamente, aí tinha uma função específica, que é diluir, amenizar a imagem do sectário, a imagem do sectarismo, daquela ideia da frente ampla. Lá ele precisou, lá atrás, por uma razão específica, porque para acabar com aquele medo que se tinha do radicalismo do PT, e aqui em 22, exatamente para dar o sentido da frente ampla. Fora isso, eu não vi ninguém ganhar nem perder a eleição por causa de vice, nesses anos todos. Se a gente for colocando, a responsabilidade é do candidato. O que pode acontecer é um vice atrapalhar lá no governo. Isso pode
acontecer. Mas também não é determinante, porque o vice mais danado, mais venheta que tinha era Itamar Franco, o Fernando Collor. Fernando Collor não caiu por causa de Itamar Franco, né? E o Michel Temer, a Dilma também não caiu por causa de Michel Temer, caiu por causa de Dilma Rousseff. Então, teve uma hora na política brasileira, na nossa história, que até se discutiu a extinção do cargo de vice, nessa era moderna da comunicação instantânea. Mas depois, também com 2 impeachments, morte de Tancredo, isso voltou a ter uma importância que eu acho que da hora que a gente coloca a lupa da realidade, dos fatos objetivos, tem muito pouca importância. Esse movimento do agro, para que ela seja candidata à presidência da República, precisa haver a viabilidade, é claro, né? Mas por que esse setor é tão presente? Ela já foi ministra, né, da Agricultura e tem um trânsito muito bom no setor. Ela representa muito o setor e ela tem um trabalho muito ativo nesse sentido, lá como senadora no Congresso, com projetos, com defesa, inclusive, de interesses do setor. Ela se posicionou muito claramente na questão das tarifas lá no ano passado, quando elas foram aplicadas pelos Estados Unidos, atingiram muito, na época, a agropecuária brasileira, que entrou agora numa lista de exceções, com poucos ou bem menos produtos atingidos pela tarifação. Agora, eu acho que ela teria um perfil que poderia agregar mais a Flávio Bolsonaro nessa concepção que ele vem trazendo de querer uma mulher como vice. A Tereza Cristina, ela tem uma força eleitoral, ela tem o apoio do setor, ela representaria um contraponto do que se fala em alguns radicalismos de Flávio Bolsonaro, então poderia atrair aquele eleitor mais de centro, que não é bolsonarista raiz, se é que se pode falar dessa forma. Agora, recentemente me chamou a atenção, inclusive, que houve uma enquete informal pelo X, pelas redes sociais, perguntando quem que os eleitores gostariam de ver como vice de Flávio. E o nome dela é que despontou. Talvez a partir disso que se tenha tentado buscar a concordância dela para participar dessa chapa. E um último ponto, o presidente Lula teve preocupação com os vices que ele escolheu. A José de Alencar, no passado, foi uma forma dele mostrar que teria uma preocupação maior com o lado empresarial, com a centro-direita, não apenas com a esquerda, e a escolha de Alckmin também foi nesse sentido, de atrair apoio do empresariado.